Meus amigos do Jovem Pan no Mundo da Bola, é hora de conversarmos com o professor William Sanches, que está lançando mais um livro, Sem Medo da Tempestade. E aí, professor, fala pra gente um pouquinho desse novo livro. Obrigado, Flávio, pelo carinho aqui no nosso quadro Vencer Melhor, né? Isso então aí, quer dizer que aí. Hoje nós estamos melhores do que ontem. E estaremos melhores amanhã do que hoje, é isso aí. Você sabe que esse livro meu, chamado Sem Medo da Tempestade, a gente nunca fala que é o último livro, é o livro mais recente. Claro. Então o livro mais recente é o Sem Medo da Tempestade. Por que Sem Medo da Tempestade? Você sabe que eu recebo muitos e-mails, as pessoas me escrevem muito nas redes sociais, inclusive, e elas falam muito assim: William, por que isso me acontece? Mas por que só comigo? Mas por que tal coisa? E diante de tantas dificuldades que a gente vê e as pessoas enfrentam hoje, eu comecei a pensar, puxa, o que seriam as tempestades que vêm na vida da gente? E as tempestades, que eu digo assim, são tempestades como uma grande mudança, porque tudo vai sendo transformado. Você pode reparar que hoje nós não temos mais os mesmos colegas de trabalho, mesma empresa. Você mesmo que está tantos anos dentro de uma empresa, você vê como as pessoas também vão se modificando. E a própria empresa se modifica e você é obrigado a se modificar. É um processo natural. Um processo natural do ser humano. E o grande erro, Flávio, que é a maior discussão do nosso livro, o grande erro é as pessoas quererem, ao passar uma tempestade, construir as coisas do mesmo jeito. Com as mesmas pessoas, nos mesmos lugares, ou seja, eu destino toda a minha energia, todo o meu entusiasmo, todo o meu trabalho para tentar voltar as coisas como elas eram. Então, às vezes, tem gente que é demitida do emprego, ela sofre tanto aquela demissão que ela fica tentando voltar ao emprego, ela quer conversar com o dono da empresa, ela quer falar com tal pessoa para ver se dá um jeito dela mudar. Chega! Ela fazer aquilo final, como ela fazia antes. Como ela fazia. E aí ela entra naquela empresa de novo e ela diz assim: ai, mas essa empresa aqui não é como a outra. É claro que não é, e ainda bem que não é. Então nós não somos os mesmos mais, nós vamos nos transformando. Então a tempestade, ela vem porque ela quer apenas uma única coisa: transformação. Então nós estamos passando por grandes transformações. Então, sem medo da tempestade, é porque as tempestades falam. Então, se você que está passando uma tempestade agora, o que será que essa tempestade está dizendo para você? Às vezes é um problema no casamento, um problema familiar, um problema até de enfermidade. Então, quando as pessoas perguntam assim, por que comigo? Pergunte-se sempre para quê. Quando você muda a pergunta para quê, você já se coloca como um aluno. Então, nós somos não como uma vítima. Como uma vítima. Então, tem até uma frase que eu coloquei no livro que diz assim: sobretudo, seja o herói da sua vida, não a vítima. Então, seja o herói da sua vida e não a vítima dela. Então, tem gente que se coloca e sofre muito sobre vitimismo. Eu digo isso no livro: vitimismo deveria ser crime e crime hediondo. Porque é a pessoa que se coloca como vítima de tudo. Então, o que será que eu posso aprender com uma grande tempestade? Você sabe, Flávio, que toda tempestade que eu passei na minha vida, eu melhorei e melhorei para melhor. Um grande exemplo é que uma época eu trabalhava numa universidade muito pequena e eu estava acomodado porque eu conhecia todo mundo, o segurança até lá do estacionamento me conhecia. Aquela coisa que você vai se acostumando com todo mundo. O senhor do café é legal, me conhecia, que é gostoso. Que é muito gostoso. Mas você não evolui, que você fica sempre igual. E você não tem trabalho nenhum. De repente eu cheguei para trabalhar e a faculdade havia sido vendida. Não tinha mais as paredes, tinham já pintando as paredes. Eu entrei num desespero porque eu tinha sido demitido daquela faculdade. O que eu ia fazer? Porque eu só sabia trabalhar naquela faculdade. Era uma faculdade muito pequena e eu precisei atualizar meu currículo, mandar currículo, fazer contatos. Hoje eu estou trabalhando numa das maiores universidades do país. Se aquela faculdade não tivesse sido vendida, eu não tivesse sido demitido naquele momento, eu estaria até hoje do mesmo jeito, com as mesmas coisas. Não teria feito um curso de capacitação, não teria melhorado, não teria procurado fazer uma pós-graduação. Quer dizer, aquela tempestade que veio para mim e veio para todo mundo que trabalhava ali. Algumas pessoas foram por um caminho e eu por outro. Eu gosto muito de uma palavra, de duas palavras, chamada livre-arbítrio. O que é um livre-arbítrio? Ele nada mais significa que liberdade. Então nós temos uma liberdade. Se eu tenho uma liberdade, eu não posso acreditar em destino, eu não posso acreditar em karma, porque até o karma, Flávio, do sânscrito, significa ação. Então a palavra karma, que hoje as pessoas usam como castigo, ela significa ação. Então quer dizer que eu tenho uma liberdade, um livre-arbítrio para a minha ação. Então será que no meio de 7 bilhões de pessoas Deus faria alguém, se daria o trabalho para fazer uma pessoa única para ser perdedora? Para ser triste, para não dar certo na vida? Então quando a gente fala assim, Deus quis assim, não é que Deus quis assim, você caminhou para isso. Você fez uma ação.
Então tudo é uma ação. Se você voltar, você vai perceber que você tomou determinadas atitudes que te Exatamente. levaram àquilo, para o Exatamente. bem ou para o mal. E o sem medo da tempestade é justamente isso. O que a tempestade quer dizer? O que a tempestade fala para mim? As tempestades falam. O grande problema, e até nós vamos conversar semana que vem sobre isso, sobre os medos que nos atrapalham. Porque o medo está no campo da fantasia. Se está no campo da fantasia, eu não sei o que vai acontecer, então eu começo a retroceder, eu não quero avançar. Por isso que a gente tem medo da morte, tem medo do escuro, tem medo de perder o emprego, tem medo de terminar um casamento. Porque às vezes tem gente, ô Flávio, sofrendo agressão física. E a pessoa fica naquele relacionamento infeliz com medo de ser sozinho. Com medo de ficar só. Quer dizer, nós somos seres independentes. Sim. A alma ela é independente. Eu recebo muito cartinha aqui. O pessoal escreve. A gente fala cartinha, mas a maioria é e-mail. Pelo Facebook, claro. lá pelo Facebook, William Sanches, eles me encontram e me escrevem. Outro dia uma senhora escreveu assim: William, meu maior medo é morrer sozinha. Aí eu tive muita vontade de responder assim: então precisa morrer num desastre de avião, que daí tem um monte de gente junto. Você não vai morrer sozinho. Mas ainda assim, né? a morte será individual. Ela vai morrer sozinha sempre, todos nós. Todos A morte nós é um ato individual, não tem jeito. chegamos e vamos partir sozinhos. É isso aí. Então, o solitude significa isso, o ato de estar só, e muitas vezes necessário. É claro que é muito bom estar nessa vida e ter um grande amor, viver um relacionamento feliz, porque o relacionamento ele tem que fazer bem para as pessoas. Viver numa empresa que de repente te incentiva a estudar, de repente ela começa a fazer com que você se movimente. E eu quero dizer uma coisa: desconfie sempre do mesmo. Desconfie sempre do mesmo, porque aquela pessoa que é sempre do mesmo jeito, desconfie dela. As pessoas não podem aceitar as coisas como elas são sempre. Elas precisam passar por uma grande mudança, porque nós, seres humanos, somos natureza. E a natureza passa por uma transformação, por uma grande metamorfose. Então é essa metamorfose que nós temos que passar. Se você observar, Flávio, na natureza tudo é uma grande metamorfose. A borboleta, por exemplo, ela vai lá da larva, depois ela vira uma lagarta, depois ela fica com ela mesma, ela cria um casulo e ela fica ali dentro. Se eu for lá naquele casulo e tentar abrir aquele casulo para forçar essa borboleta a sair antes, ela morre, porque ela tem o tempo dela. Claro. Só que quando a borboleta sai, olha como ela se transforma. Aliás, eu sempre digo que a borboleta é a maior representação da alma, da evolução da alma. Porque nós vamos passando por essa grande evolução. Tem muita gente agora passando por um casulo, que é o momento de você ficar só com você, o momento de repente você fazer um curso, o momento de você se transformar, mudar de um emprego. E o grande erro são as pessoas esperarem sempre para depois. Tem gente assim: eu estou esperando passar o Natal, estou esperando passar o Ano Novo, eu estou esperando. O que muda uma vida não é calendário, o que muda uma vida são atitudes. Então a atitude eu posso mudar agora. Eu estou ouvindo aqui o programa do Flávio Prado, estou ouvindo o William Santos falando no programa, e de repente eu já começo a mudar nesse momento. Então eu não preciso esperar calendários, simbologias, porque é o grande barulho do mundo. E o grande problema nosso é viver no barulho do mundo, que às vezes eu chamo de veneno do mundo. É aquilo que todo mundo está fazendo e a pessoa acha que ela tem que fazer também para ser aceita, para estar bem. As pessoas já começam a perguntar: você vai viajar no Réveillon? Eu falo: não. Mas como não? É Réveillon. Ué, é a mudança do dia 31 para o primeiro. É claro que é uma delícia comemorar, estar com as pessoas que você gosta, fazer uma viagem. Mas, por exemplo, não é obrigatório fazer essa viagem. Faça por prazer. Se você for uma semana depois, no dia 10, por exemplo, de janeiro, você paga metade do que você pagaria, acho que até menos, né, Flávio? É isso aí. Por conta do barulho do mundo. Então, só para as pessoas entenderem, o sem medo da tempestade, ele quer uma transformação. Então, mudar. E a mudança ela é necessária porque ela é inteligente. E Deus não fez ninguém para ser perdedor. Nós somos seres inteligentes. Até a semana, William. Até semana que Um vem. abraço, Flávio. tchau, tchau.